Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, mais um dia o Senhor nos deu para vivermos e vivermos na palavra. Vamos estudar, continuar o estudo de ontem. A religião não salva ninguém. Continuando esse assunto, ontem nós falávamos sobre Pedro, a sua conversão, né? E Pedro, ele se converteu ao cristianismo, deixou a religião judaica com seus ensinamentos e só pregou o que Jesus ensinou. Aí o autor deste livro, o Osman Celestino, ele diz, se Pedro estivesse vivo e viesse até a mim com uma história de uma tradição que contraria a palavra de Deus, eu diria para ele, afasta de mim, Satanás, porque só compreendes as tradições dos homens e não a palavra de Deus. Quanto mais, diz o Osmani, eu diria para qualquer pessoa que se diga ser o sucessor de Pedro. Jesus nos ensina que não devemos seguir um sacerdote ou uma tradição de uma religião se ela não condiz com a palavra de Deus. Quem se converte a ela se fará 2 vezes filho do inferno, mais do que o sacerdote dela. Nós lemos isso ontem, lá em Mateus 23,15, lembra? Seja ela católica ou protestante ou outra religião qualquer. Não é por ser um sacerdote que a pessoa é salva, nem por ser um membro religioso de uma igreja, mas por aceitar, confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e os seus ensinamentos. Ser cristão não é ser religioso, é ser seguidor de Cristo. A palavra já diz, cristão, seguidor de Cristo. A verdadeira igreja cristã converte as pessoas à palavra de Cristo e não às suas tradições religiosas. Confirme isso, lendo o que Jesus disse para os príncipes dos sacerdotes da única religião do mundo que cultuava o Deus verdadeiro, mas não deixavam a religião por Jesus. Leia com atenção o livro de Mateus, capítulo 21, versículo 23, depois o 28 ao 32. Lá no versículo 23, só para conferir com quem Jesus estava falando, com os príncipes dos sacerdotes e outros religiosos. Vamos estudar os versículos 28 e 32? Veja o que diz. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos e disse para o primeiro filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu, não vou. Porém se arrependeu e foi. O segundo filho disse, eu vou, mas não foi. Jesus perguntou para os príncipes dos sacerdotes qual dos 2 fez a vontade do Pai. E eles responderam de pronto, o primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Podemos ver essa passagem bíblica que Jesus, em outras palavras, disse que os ladrões e as prostitutas que dizem não querer Deus, mas depois se arrependem e o querem, se convertem a Cristo, e sem tradição de uma religião, mas pela doutrina de Cristo vão trabalhar na sua obra. Enquanto os sacerdotes religiosos dizem que querem fazer a vontade de Deus, mas não fazem, porque não se arrependem para confessarem a Jesus como o único Salvador. Não reconhecem. Por cumprir as tradições de uma religião, acham que não precisam obedecer às doutrinas de Cristo, criando outra fonte de fé para disputar a palavra de Deus. Disputar com a palavra de Deus. Assim verão ex-ladrões, ex-prostitutas entrarem no reino de Deus e eles, os sacerdotes, ficarem de fora. Agora, imagine o sentimento de revolta de um sacerdote religioso de tradição
Quando uma ex-prostituta prega o evangelho para ele e o convida a confessar, a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode imaginar isso? Ele se aborrece na mesma hora e responde: não, eu tenho minha religião. E é isso que os religiosos de hoje fazem. Saem pelas ruas, andam pelas casas, usam a TV, as rádios, para fazer prosélitos, convertem pessoas a uma tradição inventada pela religião que afasta o homem de Deus e não a doutrina de Cristo, que reconcilia o homem com Deus. Se por ser sacerdote ou membro de uma religião salvasse, Jesus não teria dito que o ladrão e a prostituta, arrependidos sem religião, entrariam no seu reino. E o sacerdote, com religião, não. Mateus 21, do 28 ao 32. Relê esse texto. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta para darmos continuidade a esse assunto. Fica na paz, tenha um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém?